Oi, pessoal. Começando mais uma aula nossa, né? Sobre os atributos. Hoje a gente vai ver os atributos da vontade e da liberdade de Deus. Eles são bem próximos um do outro. E para começar, o atributo da vontade significa que Deus, ele age da forma que ele quiser, né, para um determinado fim, que é sempre um fim bom, perfeito e agradável, né? Segundo o seu próprio conselho, né? Porque Deus é bom, perfeito e agradável, né? Não há erro, né, em Deus. Então ele sempre vai agir da melhor forma para atingir os melhores objetivos. E existem muitos versículos sobre esse tema, e eu vou falar só três referências hoje, para ser mais sucinto. E eu vou colocar na descrição do vídeo outras referências, caso vocês queiram, né, olhar. Mas, para começar, a gente vai começar aqui em Efésios capítulo 1, versículo 11, que fala: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. De novo, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Né? Então aqui a gente vê que Deus faz todas as coisas segundo a vontade dele. Né? Ele não precisa de pedir autorização para ninguém, ou conselho para ninguém. Ninguém detém a vontade dele, a não ser ele mesmo. Né? A não ser ele mesmo. E aí a gente vê dois tipos de vontade. A vontade necessária de Deus, que é aquela que ele não pode ir contra ele mesmo. Por exemplo, Deus não pode ter vontade de pecar ou vontade de desaparecer, né? Ele não pode ir contra os seus outros atributos. Mas também tem a vontade livre de Deus, que aí é bem próximo do atributo da liberdade de Deus. Por exemplo, Deus não precisava de criar o universo, nem o ser humano. Ele não tinha necessidade para isso. Mas por liberdade, pela vontade livre dele, ele criou todo o universo e colocou o ser humano nesse universo, né? E nos criou também. Pela liberdade, pela vontade livre de Deus, ele escolheu nos redimir. Quando Adão pecou, Deus poderia ter feito como fez com Lúcifer. Né? Lúcifer pecou e foi expulso, e não há redenção para ele, nem para os anjos caídos, nenhuma redenção. Mas para nós, Deus mandou o seu único filho para morrer por nós. Poxa vida! Por que Deus fez isso? Não tem um motivo. Ele teve a liberdade, ele quis fazer e fez. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, que hoje a gente tem a possibilidade da redenção, né? Glória a Deus. Então aqui a gente vê esse tipo de liberdade, de vontade de Deus. Só que também na Bíblia a gente tem dois tipos de vontade de Deus. A vontade revelada, que é a própria Bíblia. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Pensa aí com vocês. Nós, todos, temos vontades, não tem? Vocês têm vontades. Vontades que às vezes vocês falam para todo mundo, né? Não, eu tenho uma vontade de ir lá em Caldas Novas, no clube lá, na piscina. Nossa, estou com vontade, eu tenho muita vontade de ir para lá. E algumas vontades que a gente guarda para nós mesmos, né? Como um segredo. Quem sabe um dia a gente revela, eu tenho uma vontade secreta de comprar alguma coisa. Mas como eu não tenho condição, por exemplo, de comprar agora, ou não quero pedir para os meus pais, né? Vou ficar esperando. No momento certo, aí quando eu puder, ou quando os meus pais quiserem me dar alguma coisa, então aí eu vou e revelo a minha vontade. Né? Assim também Deus tem vontades reveladas, que é a Bíblia. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. A lei é a vontade revelada de Deus para que seja a forma como Deus quer que a gente ande. Então,
as leis, os mandamentos, tudo isso é a vontade revelada de Deus, para que a gente ande conforme a vontade dele. É por isso que é importantíssimo buscar a Deus, buscar a leitura da palavra, para a gente entender a vontade de Deus, para que a gente possa andar conforme a vontade dele. Mas também existe a vontade secreta, não revelada. E essa secreta, não revelada, é a vontade de Deus que vai ser cumprida. Não tem nada que eu possa fazer para frustrar os planos de Deus, mas ele não revelou, né? Por exemplo, o fim dos tempos. Quando será? Como será? Em Apocalipse a gente tem algumas pinceladas de como será, mas mesmo assim não é totalmente claro, né? Como será? A gente tem alguma ideia. Como será o céu? Como será a vida no céu? Claramente. Essa vontade de Deus não é revelada, mas ele já sabe, ele já traçou todo o plano, né? Para nós ainda não foi totalmente revelado, né? E 2 exemplos rapidinhos da vontade revelada e a vontade secreta de Deus. É a vontade revelada quando a gente ora o Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus fala essa vontade de Deus, é a vontade revelada, ou seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, que aqui na terra, a vontade de Deus seja feita. O que é ser feita quando a gente ora? É que a gente siga a palavra de Deus, que a gente possa obedecer a palavra de Deus conforme é lá no céu. Lá no céu existe rebelião, existe desobediência? Não, os anjos obedecem a Deus conforme a vontade dele, né? Conforme Deus quer, os anjos vão e fazem. Então, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é lá no céu. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia. É só ler. Ler lá os mandamentos. O que Deus quer? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Vai lá para os 10 mandamentos, né? Não farás imagens, não adorarás outro Deus, não falará o nome de Deus em vão, né? Não cobiçarás, não matarás. Por aí vai. Agora, a vontade não revelada, eu vou ler aqui uma referência muito legal que está lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 15, que fala assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que Tiago está dizendo aqui? Que esse texto é muito legal. Ele está falando que, olha, a gente não sabe as vontades secretas de Deus, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Então, ao invés de a gente ficar sempre na nossa arrogância de, não, eu tenho o controle da minha vida, não. A gente deve primeiro falar, se o Senhor quiser. O que quer dizer esse se o Senhor quiser? Se a vontade dele, secreta, que eu não sei, quiser que eu vá, amém. Então, que eu consiga ir e glória a Deus. Se não, se a vontade de Deus, que não me foi revelada, que eu não sei quantos dias são os meus dias, por exemplo. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, se for da vontade de Deus, amém, glória a Deus. Se não, amém, glória a Deus também, né? É uma forma de mostrar dependência de Deus, né? Esse versículo. E, para finalizar, rapidinho aqui, a gente vai ler aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu,
e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há ninguém que pode falar para Deus, o que o Senhor está fazendo? Ou que possa impedir, deter. Não há quem lhe possa deter a mão. Então, a vontade de Deus ela é soberana e só se detém por Ele mesmo. Glória a Deus por isso, né? Porque Ele não faz a nossa vontade. Poxa vida, se Deus fizesse a nossa vontade, né? Misericórdia. O que seríamos de nós? Então, graças a Deus que a vontade dele é soberana, ela é perfeita, os objetivos de Deus sempre são perfeitos, sempre são os melhores, e a vontade, a liberdade de Deus é sempre para cumprir os seus objetivos. E é isso, pessoal. Então, aqui a gente acabou de falar esses dois atributos de Deus. Lembrando que Deus não usa o mal para alcançar os seus objetivos, apesar de, às vezes, na Bíblia, parecer que Deus alcançou alguma coisa por alguma coisa ruim. Deus não é o autor do mal. Jamais foi e nunca será o autor do mal. Se alguma vez a vontade de Deus foi cumprida por um meio ruim, isso não anula a responsabilidade humana. O homem é culpado dos seus atos, né? Então, Deus usa até as atitudes ruins para cumprir os seus objetivos. Mas Ele não é o autor do mal, nem dos objetivos ruins. Tá bom? Esse é um mistério, uma das vontades não reveladas de Deus, né? É um mistério tremendo. A gente não consegue entender muito bem isso. Mas glória a Deus por isso. Tá bom? Então vamos fazer nossa oração. Amém, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor age conforme a sua vontade, na sua liberdade. Muito obrigado porque o Senhor não faz as nossas vontades, e sim a sua. Muito obrigado, Senhor, porque a sua vontade é superior, é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor continue sempre fazendo a sua vontade, Senhor. Faça a sua vontade nas nossas vidas. Guie as nossas vidas, Deus. Não permita que nada impeça o seu agir em nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço e até mais.